minutinho aqui com o sol. Tá. Eu depois, tem jeito. Tira. Tô mandando. Boa noite, Sandra, Ivete, Tainá, Rebeca, gente, sejam todos muito bem-vindos. Olha, se eu fosse vocês, eu ficava até o final dessa live, viu, gente? A Silvana tem muita história para contar aqui. Eu falei com ela que ela pode ficar à vontade, tá? Que ela pode ficar à vontade, que eu quero sugar ela ao máximo. Se eu fosse vocês, também sugavam, tá? Que nada melhor que aprender com a experiência do outro, né? Então, nós estamos um pouquinho atrasados, porque a Silvana não teve como sair do serviço mais cedo. Então, vocês vão nos desculpando aí um pouquinho do atraso, mas vai valer a pena, viu, gente? Olha, vocês que estão aí no Facebook, gente, compartilha essa live. Essa live vai ser bênção, tá? Não só pro processo de habilitação, não. Compartilha essa live. Você que tá no Instagram, clica nesse aviãozinho aí, ó, e manda pros seus amigos. A Silvana tá aqui enviando pros amigos dela. Falei com ela, pode ir enviando aí enquanto a gente dá um minutinho aqui pra vocês entrando na live. Então, gente, compartilha isso aí, manda coraçãozinho pra nós, porque a gente merece, né, Silvana? Com certeza. Gente, a Silvana também já esteve aí onde você está hoje, assistindo as lives, comentando, entendeu? E hoje ela está aqui. Então, se você está aí, acredita que um dia você vai estar nessa cadeira aqui comigo, você vai estar. Se você acreditar, se você ter fé, você vai estar. Você também vai receber o seu pote da gratidão, vai fechar esse processo assim, com chave de ouro, tá? Então, uma boa noite para vocês. Estamos aqui com a Silvana, ela já vai estar começando aqui a contar para nós um pouquinho da experiência. Um pouquinho não, Silvana, conta muito. Pois é. Tá? Conta muito, não economiza palavras não, tá? É muita coisa para falar, né? Desse processo todo que eu vivi. Quem esteve pertinho de mim sabe o quanto foi sofrido. Eu estava até aqui falando com a Viviane que a gente sabe que para algumas pessoas esse processo é muito tranquilo, né? Tem pessoas que tiram de letra, mas para outras é uma travessia no deserto, como foi para mim. Mas como toda travessia no deserto, né? Depois a gente tem assim a bonança, depois a gente tem tudo de bom para a gente poder festejar, né? Mas eu queria contar para vocês um pouquinho desse meu processo, como foi. Eu já tenho a carteira de moto, já tirei há muito tempo. E em 2015 eu comecei o processo de carro, né? E por quê? Né? Tirar a carteira de carro se eu tinha a carteira de moto? Bom, eu sou professora e eu carrego assim quase que o mundo nas costas. Meu marido até briga comigo, se cuidado com esse tanto de sacola na moto, mas não tem jeito não, né? Quem é professor, se tiver algum professor aí, sabe do que eu tô falando, é porque a gente carrega muita coisa mesmo. E nas horas vagas, né, acho que eu nem comentei com a Viviane, nas horas vagas, eu também sou recreadora infantil. Então, mais do que nunca eu precisava da carteira de carro, eu precisava dessa liberdade também, porque eu ficava sempre dependendo do meu marido, que tinha dia que ele estava bem disposto, tinha dia que ele não estava. Ficava dependendo dos outros para poder me levar para as festas, levar minhas bugigangas, que são muitas, né? E 2015, então, eu comecei esse processo. E desde o início, muito sofrido, assim como foi o de moto também. De moto também não foi tranquilo. Eu sempre fui muito insegura, uma dificuldade de acreditar em mim, que eu era capaz. E eu tentei 4 vezes, né, nessa autoescola, lá em 2015.
Tentei 4 vezes. Na 4ª vez estava tudo certinho para eu passar. Mas no final deu tudo errado e pronto, eu joguei a toalha. E falei, agora chega, não vou mexer com isso mais. E eu não tive da autoescola uma parceria. Eles não ficaram me procurando, saber o porquê, me incentivando a voltar. Eu não tive esse acolhimento lá, né? Então eu parei e fiquei esperando o dia para poder voltar. E tive pessoas muito importantes na minha vida que ficavam todo o tempo falando comigo. Eu tive meu sogro que ele me cutucava o tempo inteiro. E a carteira? Você tem que tirar a carteira, você já tem de moto, mas agora você tem que tirar de carro. Aí eu falava assim, eu vou tirar, um dia eu vou tirar. Aí nisso, os sobrinhos iam tirando carteira. Minha filha mais velha ia tirando carteira. Aí o meu cunhado ainda falou comigo assim, virou pra mim e falou assim, e aí, você vai ficar pra trás? E a carteira? Aí eu fiquei pensando, falei, não, eu vou tirar. Mas toda vez que falavam comigo de tirar a carteira de carro, gente, era um frio na barriga, que eu pensava assim, nossa, eu não vou dar conta. E nisso os anos foram passando, e eu de moto, e às vezes chovia, aí você lembrava assim, poxa, o carro tá na garagem, e eu não tenho carteira. Era um lugar que eu queria ir com a minha filha, e às vezes não dava para ir de moto. Então eu ficava assim, muito presa a isso tudo. Mas aquele medo de enfrentar todo aquele processo de novo, ele tava aqui, atrapalhando. Aí a minha mãe falou comigo, lá em casa eu falo até com meus alunos que eu tenho vários apelidos, né? Os amigos eu sou a Sil, lá em casa eu sou a Ninha, para outras pessoas eu sou a Neguinha. Aí a minha mãe falou comigo assim, ô Ninha, tira a carteira lá na Fortunato, porque lá tem acompanhamento psicológico. Eu não esqueço da minha mãe falando isso. Aí eu fiquei assim, mãe, tá bom, depois eu vou ver, e eu ficava no depois, aí nunca tinha dinheiro para poder começar, ficava só deixando para depois. Quando foi final de 2019, a minha filha mais velha, a Lara, falou comigo, ô mãe, por que você não vai lá na Fortunato? Ela não tirou a carteira dela na Fortunato, mas ela falou, por que você não vai lá na Fortunato tirar sua carteira? Aí aquilo, na hora que ela falou, me veio a fala da minha mãe. Falei, gente, vai ter que ser na Fortunato, eu não conheço ninguém lá, e eu tenho muito essa coisa comigo. Eu gosto sempre de ir aonde eu conheço alguém, que tem alguma referência para poder me passar. Aí vem a insegurança, né? Eu fico insegura, aí fico querendo encostar em alguém. Aí ela falou isso comigo, tinha uma amiga dela que trabalhava, que ainda trabalha aqui. Aí eu falei assim, tá, eu vou olhar. Aí em janeiro, assim, do nada, entrei na Fortunato, perguntei o valor, aí eu falei, então eu vou fazer. Foi um vou fazer, mas assim, com frio na barriga. E fiquei pensando, ai meu Deus do céu, é muito dinheiro, será que eu vou até o final? Será que eu vou conseguir? Mas comecei as minhas aulas nas minhas férias de janeiro de 2020. Meu primeiro instrutor foi o Thiago, e foi tudo tranquilo, porque eu estava de férias, então meus horários estavam bem bacanas. Só que aí começaram as aulas. E uma amiga minha já tinha falado também da Fortunato. Aí eu falei com ela, comecei a fazer aula na Fortunato e tal. Ela falou, eu tenho um instrutor para te indicar. Eu falei, mas eu já comecei com o Thiago. E eu sou muito assim também. Quando eu começo com a pessoa, eu fico muito sem graça de sair, né? A Viviane até já falou isso, que na questão às vezes é necessário até você fazer uma mudança de instrutor, dependendo
da sua dificuldade ou da situação que você se encontra, né? Até para ter um outro olhar, né, Viviane? Mas aí eu fiquei meio assim e falei, não, vou continuar com o Tiago. Mas as aulas voltaram e aí meus horários ficaram super complicados, porque eu dou aula de manhã e dou aula à tarde, né? Então foi aí que eu comecei com o Samuel, né? Que o Samuel, acho que não tem horário, falo com ele, meu filho, o que é isso? Não tem horário para você. Ele fala assim, vamos fazer aula às 5 horas da manhã? Eu olho para ele e falei assim, tá, vamos fazer aula às 5 horas da manhã, 6 da manhã, 6 da manhã. E assim foi a minha luta, porque eu tinha que estar no trabalho 7 horas. E como o meu trabalho de manhã, eu trabalho com crianças especiais, então eu tinha aquele compromisso de estar ali naquele horário mesmo. Então, assim, já começa esse sofrimento aí, né? Porque à tarde eu tô dando aula. E aí vem todo o desgaste, porque professor tem que fazer planejamento, aquela coisa toda. Mas quando ele falava 5 da manhã, eu vestia a camisa e falava, então vamos 5 da manhã. E aí a gente ia e fazia a nossa aula. E foi muito bom tê-lo como instrutor. Ele foi assim muito paciente comigo, muito. Quando a minha amiga falava assim, você vai ver, você vai gostar muito. Eu falei assim, realmente, porque ele é um profissional que se preocupa muito com o aluno. Eu acredito até que pela gestão da Fortunato, que eu fico vendo a Viviane também participando de todos os momentos ali, eu falo mesmo que ela fica com um olhar de mãe, ela fica com aquele cuidado com a gente, batendo um papo, aí depois que eu fui entender, ela fica ali batendo papo, tentando desviar, né, a mente da gente daquele processo todo ali, mas a gente se sente muito, muito acolhido. Então, assim, tem hora que eu vou falar da Fortunato e vou falar, e tem gente que vai achar, né, que é propaganda, e eu vou dizer que é propaganda mesmo, né? Porque a gente tem que espalhar o que é bom, a gente precisa. Então, onde eu vou, que alguém fala que vai começar o processo, eu falo na Fortunato, porque eu tive todo o acolhimento que uma pessoa com a minha dificuldade precisou, né? E do meu instrutor também. E dos outros alguns que eu nem sei o nome, mas que passa por você e te dá aquela segurança, né? Te cumprimenta e fala, né? Você vai conseguir, é isso aí, né? Eu participei dos pré-exames que foram assim importantíssimos. Eu achei ótimo a gente estar com outra pessoa, com outro instrutor no carro e passar por aquele trajeto todo. Ser avaliado é como se a gente estivesse no dia do exame mesmo, né? Bom, então eu entrei para Fortunato, né? Gostei. Entrei num ano muito difícil, que foi o ano da pandemia. E para nós professores, foi um ano assim muito desgastante. Eu que me cobro muito, mas muito mesmo. Então eu sofri muito com esse ensino remoto no início, até a gente pegar o jeito mesmo, né? Foi muito sofrido, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Então nessa hora a rede de apoio, ela é muito importante. Eu já assisti muitas lives aqui, sempre que eu podia, e aí sempre foi falado dessa rede de apoio, e ela é muito importante em todos os sentidos. Então no momento que eu vivi, né, dentro da escola, esses tempos difíceis, eu tive essa rede de apoio. Nesse processo meu da autoescola, eu tive também essa rede de apoio, que foi aqui na Fortunato, né? Bom, aí eu escrevi assim, muita coisa para não esquecer, né, gente, de falar tudo, né?
E aí, quando eu comecei também o meu processo, que eu queria deixar isso aqui também registrado, eu também busquei a acupuntura. Eu comecei a fazer a acupuntura e junto veio o tratamento com floral, porque eu estava muito insegura mesmo, diante de todo esse processo. E aí veio a pandemia na semana que eu ia para o exame, né? Eu sempre falo assim, gente, na minha vida nada é fácil. Nada vem de mão beijada. Não vem. Então, na semana, paramos tudo. Então, todo aquele trabalho que eu tive com a aula, mas em momento algum eu fiquei pensando no financeiro. Eu vou confessar isso com vocês. Eu fiquei pensando mesmo no que eu ia perder na questão de conhecimento. Eu ficava com medo de esquecer tudo aquilo que eu tinha aprendido. Veio a pandemia, parou tudo. Quando voltamos, fiz muitas aulas também, mas ainda muito insegura. Mas fui para o meu primeiro exame e aí eu tomei pau na baliza. E eu fiquei assim, arrasada e envergonhada, porque aquela área de exame para mim nossa, parece que quando eu chego, tá todo mundo olhando para mim. Eu acho que todo mundo sente isso, né? Pelos comentários que eu vi das outras lives, né, os outros depoimentos, acho que todo mundo sente isso. Parece que tá todo mundo te olhando, todo mundo te avaliando. E aí eu ficava assim, morrendo de vergonha, com vergonha do meu instrutor, com vergonha de tudo. Mas eu saía dali aliviada, mesmo não ter passado, falei, graças a Deus, fui pro exame e pronto, acabou. Aí eu tinha que esperar mais um tempo, porque por causa da pandemia ficou assim bem restrito, né? Eu tive que esperar e voltei, comecei as aulas de novo. E aí nesse meio, a minha amiga, minha ex-professora de dança, a Tatiana, falou comigo, me ligou e falou comigo. Tia Silvana, eu sei que você está nesse processo aí de tirar a carteira, mas a tia Verusca está fazendo um trabalho, a gente conversa muito assim, tia, porque a gente se conhece há muito tempo. A tia Verusca está fazendo um trabalho muito bom com as pessoas que estão nesse processo. Dá uma ligada para ela. E eu, na mesma hora, eu falei, ó, agora. Eu já liguei para a Verusca falando assim, Verusca, eu preciso de você. Não sei o que é que você está fazendo aí, mas eu preciso de você. Verusca me atendeu, começamos a fazer ter os nossos momentos de conversa. E no meio desses momentos aí, que na verdade o foco era a habilitação, a gente foi descobrindo outros pontos na minha vida que estavam assim, precisando ser trabalhados, né? E ela teve todo o cuidado, todo o carinho de me orientar. E eu saía de lá assim, muito tranquila mesmo. E fui para o meu segundo dia de exame. E mais uma vez eu fui reprovada. Mas eu saí de lá do mesmo jeito. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, já fui, né? Tô nem aí que eu tomei pau, mas já fui, pronto, acabou. Né? E aí a Verusca com todo cuidado também, Samuel com todo cuidado, o que aconteceu, como que foi, né? A minha dificuldade era na embreagem, que eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E focar naquilo que eu estava fazendo. Eu estava falando com a Viviane aqui antes, né, no meio aqui, que eu levava comigo, durante as aulas, eu levava comigo o problema da escola, o problema do aluno, o problema da minha casa. Então eu não tinha foco nas coisas que o Samuel ia me falando.
O Samuel faltava pouco, assim, ele pegava na minha perna e me mostrava como que tinha que fazer, né? Parava e conversava e falava, e o tempo todo eu desacreditando em mim, ele falando comigo, por que você se sabota tanto? Né? Me perguntava que nota que você dá para sua aula, e eu sempre dava nota baixa. E ele, meu Deus, mas você está indo muito bem. Você precisa acreditar mais em você. E essa coisa de não acreditar em mim é o que eu fui buscar também, né? Esse trabalho. Eu esqueci de falar também que quando eu comecei também no processo de meditação. Então eu estava fazendo acupuntura, eu estava fazendo meditação todos os dias, 6 da manhã. E gente rindo de mim, falando assim, eu não acredito, 6 horas da manhã você acorda para meditar? Eu falei, 6 horas da manhã eu acordo para meditar. Né? Foi muito bom, mas muito bom mesmo. Continuei o trabalho com a Verusca. E aí, no dia desse segundo exame, antes de conversa no exame, eu lembro que ela falou comigo da barra de acesso, né? E aí eu falei assim, eu vou atrás disso. Eu tava assim também, gente. Tudo que falava comigo, eu ia. Né? Se falasse comigo assim, só naquele morro lá que você vai conseguir tirar sua carteira, eu acho que eu subi o morro, porque eu estava indo em tudo. Então eu fiz esse outro trabalho, fiz as sessões para trabalhar a ansiedade. E no meio desse trabalho também, algumas coisinhas lá de trás da minha vida estavam ali, ó, me prendendo. Tá, aí eu fui, deixa eu ver, não, estava na segunda ainda, a Viviane tinha comentado comigo também do Enneagrama. Eu fui pro Enneagrama, fui atrás. Falei, eu vou fazer naquele desespero. Fiz a primeira etapa, agarrei o Padre Luiz lá, que eu falei, Padre Luiz, eu preciso falar com o senhor, pelo amor de Deus. Eu tô passando por esse processo de tirar carteira, tá sendo muito difícil para mim, eu já não sei mais o que eu faço, eu preciso de um horário com o senhor, só com o senhor. Aí ele virou pra mim e falou assim, fala pra mim, eu nem te contei isso, mas ele falou isso comigo, fala pra mim, de 1 a 10, qual o seu medo, né? De 1 a 10, quanto tá o seu medo? Aí eu falava 10. Agora fala pra mim de 1 a 10, o seu desejo, a sua vontade de tirar a carteira. Aí eu falei assim, 7. Ele virou pra mim e falou assim, você não vai tirar sua carteira nunca. Ô gente, quando eu escutei aquilo, eu falei, gente, o padre falou isso de mim. Falou que eu não vou tirar a carteira nunca. Eu comentei isso lá em casa, meu sobrinho falou assim, o padre falou isso que você falou. Pronto, foi um balde de água fria. A gente ficou com o padre fala isso comigo. Pronto, agora... A intenção é te confrontar mesmo, é fazer isso aí que você ficou confrontado, chocado. Era isso mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus. A sua vontade tá menor do que seu medo. Verdade. E aí depois eu fui refletindo sobre aquilo. Aí eu fiz a segunda e a terceira etapa. Fui refletindo muito sobre aquilo. E aí foi um momento assim que eu enxerguei o que estava lá atrás, que o Enneagrama me mostrou muito isso, o que estava lá na minha infância, que estava me amarrando até hoje, né? Então aí eu comecei todo um processo desse autoconhecimento, eu me conhecer, eu me aceitar, eu enxergar minhas feridas, aceitar minhas feridas e o processo do perdão, que eu acho que o processo do perdão foi assim essencial na minha vida. Que na terapia também da Barra, a gente também falou sobre isso. A Verusca falou sobre isso, né? Eu tive momentos com ela assim, de revelar coisas que eu falava assim, isso aqui ninguém nunca vai ficar sabendo. É como se eu tivesse jogado, assim, enterrado aquilo que me aconteceu. Não preciso de ninguém ficar sabendo disso. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E é mentira, gente, não adianta. Não adianta a gente achar que aquilo que te aconteceu
que você não resolveu, que aquilo não vai ter problema nenhum na sua vida, porque vai sim. Então eu tive até uma conversa com a minha mãe, que na verdade uma das coisas que eu fui percebendo que me fez muita falta e que eu sempre falei que ia ter falta nenhuma, foi a presença do meu pai, porque ele separou da minha mãe, a gente era muito pequenininha, e quando alguém falava assim, quem é seu pai, não sei o que, meu pai separou da minha mãe, mas tudo bem, não sinto falta, sou feliz com isso, mas era o que me amarrava. E eu cheguei a falar com a mãe, falei, mãe, como que pode, né? Uma coisa que foi lá atrás, que eu achei que estava tudo resolvido comigo, e não estava. Então nesse processo todo, veio esse perdão, esse perdoar o meu pai e outras pessoas também que eu perdoei, que eu acho que me libertou, e eu fiquei mais aberta, né, para receber mais tudo de positivo, tudo que o universo tinha para me oferecer. E aí continuei, fui para o 3º dia de exame. No 3º dia de exame foi dia 15 de outubro, inesquecível, porque eu ainda pensei assim, 15 de outubro, dia do professor, vai ser hoje, é hoje que eu vou ganhar esse presente, é hoje, né? Então eu fui pro exame, tranquila, todo mundo acha que eu tô tranquila, e de novo, no controle de viagem, aí eu não consegui. E aí pronto, quando você erra uma coisa, gente, é impressionante, aí você começa a errar outras e outras que você estava acertando. E aí eu saí de lá, aliviada de novo. Graças a Deus, mais um, pronto. Eu ia embora para casa, a gente fazia almoço, estava feliz da vida, né? Feliz que eu acabei de sair daquela área, aquele monte de gente olhando, mas eu ficava morrendo de dó do Samuel, que ele olhava assim para mim. O que aconteceu? E eu não sabia nem falar o que tinha acontecido, eu queria sair dali e eu queria ir embora. E aí eu conversei com Verusca, né, também, e logo depois também Viviane me perguntou, né, pelo WhatsApp, como é que foi, o que aconteceu, por que você não conseguiu? Falei, não consegui no controle de novo e tal, pronto. Isso foi quinta-feira de manhã. Quinta-feira à noite, eu não dormi. Eu passei a noite em claro. E a minha cabeça estava processando, estava assim, 1000 informações. E aquele cansaço mental, porque eu não conseguia dormir. Acordei de manhã, fui fazer minhas coisas de casa. E tinha um compromisso na rua. E quando eu cheguei no local, né, onde eu tinha que ir, eu comecei a passar mal. Eu sentei na cadeira e comecei a passar mal. Foi ficando assim, tudo escuro. Foi ficando tudo escuro. Eu olhava para a porta e começava a ficar escuro. E foi me dando uma falta de ar. E eu estava de máscara. Eu falei, vou tirar a máscara para ver se melhora, e não melhorava. E eu tenho asma e sei muito bem qual é a diferença de uma falta de ar de asma para uma outra falta de ar. E eu sabia que não era por causa da asma aquilo. E a sensação naquele momento, gente, é que eu ia morrer mesmo. Foi horrível, horrível, mas eu me mantive ali. Aí eu voltei em todo o processo que eu tinha feito. Aí eu voltei lá na meditação. Aí eu voltei nos meus encontros com a Verusca, eu voltei nas minhas terapias da Barra e fui respirando e fui assim, eu tive um autocontrole que depois eu fui contando isso para o médico, contei para outras pessoas, eles ficaram sem acreditar desse autocontrole que eu tive. Nem a moça que estava do meu lado ficou sabendo o que eu tive, mas eu achei que eu fosse morrer mesmo.
E detalhe, eu estava de moto e precisava sair dali e ir para casa da minha mãe. Quando eu consegui me conter um pouquinho, aí eu respirei, eu fiz um teste primeiro, eu falei, vou dar uma volta a pé na rua para ver como que eu estou, para depois eu pegar a moto. E foi isso que eu fiz. Aí eu senti que eu estava pisando um pouco alto, mas eu fui devagar e fui respirando, voltei, peguei a moto e fui pedindo a Deus. Falei, Senhor, eu preciso chegar lá na minha mãe. Eu preciso chegar lá. E quando eu cheguei na minha mãe, que eu sentei, veio de novo a sensação de desmaio, a sensação de que eu ia morrer mesmo, né? Veio pela segunda vez. A minha sorte, a minha irmã estava lá comigo, já trabalhou com médico, e aí ela foi me olhando, foi me acalmando, e eu fui assim, melhorando. Mas nos dias seguintes, eu tinha crises de choro, sem motivo aparente nenhum. Aí eu chorava pelos cantos, ninguém ficava sabendo que era eu sozinha, né, chorando e com medo de ficar em alguns ambientes, até que eu passei pelo médico e ele falou pra mim que eu tive uma crise de ansiedade, porque nessa semana do dia 15, nós tivemos uma semana intensa na escola por causa da Semana da Criança. Mesmo com o ensino remoto, a gente não deixou de comemorar. E eu, com a minha cobrança excessiva, eu assim, desgastei demais com aquilo tudo e ainda tinha as aulas, ainda tinha o exame. Foi aí que eu não dei conta mesmo e tive esse momento. Então aí eu passei pela medicação. E eu não sei se vocês repararam que eu falei tanto desse processo, mas eu não falei de Deus, né? Eu não falei de Deus na minha vida, como que foi. Eu falei só dessa busca de autoconhecimento, que foi muito positivo. É claro que Deus estava comigo, porque eu creio na palavra do Senhor. Mas eu falei com a Viviane que eu estava com uma fé assim, muito fria. Sabe, aquela coisa do básico, do arroz com feijão? Eu estava desse jeito. Não deixava de cumprir meus compromissos com a igreja, porque eu sou catequista, e continuei, mas eu estava assim, no básico do básico. E aí quando eu vivi essa situação em outubro, que aí eu passei por um acompanhamento médico, eu dei uma parada na autoescola, né? Quando eu falei com a Viviane, que ela me perguntou pelo WhatsApp o que aconteceu, que eu falei com ela tudo que tinha me acontecido, ela ficou assim, não sei o que eu te falo, por causa de tudo que você fez, de todo esse processo que você fez de autoconhecimento, né? Mas eu falo que o que me sustentou ali, é claro, primeiramente Deus, mas esse autocontrole mesmo foi de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi. Naquele momento eu lembrava muito da Verusca, era como se ela estivesse falando assim no meu ouvido, né? Respira, e lembrava da terapia da barra, que foi o que me segurou. Mas eu dei um tempo, aí eu fui assistindo as lives, e aí eu lembro que teve uma moça que comentou isso também, e a Viviane até reforçou, né? Que a gente tem que nos avaliar, porque às vezes a gente fica muito afoita, querendo mesmo que a coisa acontece naquele tempo. Era como eu estava me sentindo. Eu queria que aquilo acontecesse. A Verusca falava assim, na hora que a sua chave virar, eu ficava assim, meu Deus do céu, que a minha chave não vira. Por que a chave do fulano vira e a minha chave não vira? Eu estou fazendo tudo direitinho, o que está acontecendo? Aí eu fiquei, né, dei um tempo para mim, mas não deixava de acompanhar as lives, que eu acho muito importante. Sempre que eu podia também, eu ia lá no YouTube e ficava vendo as aulas da autoescola, aquelas dicas que os meninos dão, da baliza,
na rua, o que você tem que fazer, o que você não pode esquecer do retrovisor, disso, daquilo. A quem entrou na live agora? Quem é, gente? Ai, Verusca! Beijo, querida! A Verusca assustou comigo quando eu mandei o áudio pra ela, falando que eu tinha passado. Porque os áudios que ela mandava pra mim, falando assim, olha, Silvânia, aqui, ó, me mandou agora, eu lembro da Rita do bolo, que a Rita gritava, Verusca, eu passei! Ai, muito obrigada! Sei o quê. O áudio que eu mandei pra Verusca, depois você fala, né, Verusca? Eu mandei um áudio pra ela assim, Verusca, tô passando pra te agradecer. A minha vitória chegou, eu tô muito feliz. Desse jeito, plena. Ai, nem eu tava acreditando, gente, mas eu tava muito calma mesmo no dia. Mas deixa eu voltar um pouquinho para falar de um ponto muito importante, que foi aonde a minha chave virou. Que foi o meu encontro mesmo com Deus, a minha busca pela espiritualidade, eu estar presente mesmo, eu estar na presença do Senhor o tempo todo. Então aí eu entrei para um grupo de oração. Você, né, que está ouvindo, independente da religião, né, que a gente respeita e muito, para mim, um ponto muito forte nisso tudo, quando eu olho assim para trás, que eu vejo assim, gente, eu precisei passar por tudo isso. Olha o que uma carteira fez comigo. Eu precisei passar por tudo isso para eu resgatar a minha infância, para eu trabalhar o meu perdão e para eu me reencontrar com Deus, né? Então, assim, teve um dia que a gente estava indo para exame, aí a Viviane ainda falou assim, nada é em vão, nada é por acaso. E realmente, nada é por acaso. Então, no momento em que eu estava assim aberta para receber Jesus e que eu entrei também no grupo de oração presencial, entrei no grupo de oração online, e Deus foi colocando pessoas maravilhosas na minha vida. E no primeiro momento, as coisas que as pessoas iam me falando, eu não ia absorvendo, mas interessante que depois eu comecei a refletir. Eu voltei lá na fala do padre. Então você não vai tirar sua carteira nunca. Você está colocando isso também na sua vida como se fosse a única coisa que você tivesse na vida. Eu lembro disso. Eu lembro do meu amigo querido Rony da dança, a gente conversando e eu sempre lamentando sobre a carteira. Ele veio para mim e falou assim, para de show, para com isso, porque isso não é o mais importante na sua vida. E aí eu escutava e ficava assim, gente, será que a pessoa não está percebendo que eu estou sofrendo? Olha o tipo 2, né, Viviane? Vítima. A minha menina fala comigo. Uma vítima. Gente, será que ele está percebendo que eu estou sofrendo? Para, que isso não é o mais importante na sua vida. Depois veio uma pessoa muito querida, a Dani Armon, falou comigo também. Silvana, para com isso. Você já tem carteira de moto? Calma, as coisas vão acontecer no seu tempo. E eu ficava assim, gente, mas eu tô assim, querendo logo, né, que isso aconteça. E essas pessoas foram muito marcantes para mim. E no meio disso, esse processo também de Deus na minha vida, do meu altar que eu fiz lá na minha casa, para eu adorar o Senhor sempre, eu sou católica, né? E eu comecei a ver, eu tenho lá em casa a Nossa Senhora das Graças, que eu fiz a novena também para esse processo, que foi, e Nossa Senhora das Graças ela veio para mim numa história, mas não dá para contar aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã contando para vocês. Mas foi uma história muito linda. E depois veio Nossa Senhora Aparecida, gente, impressionante como que
eu sempre olhava para Nossa Senhora Aparecida, mas sabe aquele olhar assim? Né? Olhei e pronto. Mas nesse ano, início desse ano, o olhar foi diferente, porque ela começou a aparecer para mim em todos os lugares. Eu ficava assim impressionada, como que me chamava, me puxava. Aquele olhar que eu tinha com ela, que eu nem a percebia, começou a ficar diferente. Ela me puxava mesmo, né? Foi aí que eu me dei de presente e comecei aí todo esse meu processo também de oração. E fiz o propósito da fitinha. Tem uma foto que eu tô até segurando a fitinha, que é muito interessante, né? Esse propósito, que é do grupo de oração que eu participo online. Todos esses nozinhos aqui, quando eu comecei, né? Porque assim, eu já tinha feito muitas orações, mas não era com tanta fé como quando eu comecei o propósito dessa fitinha, que eu ia fazendo oração, ia pedindo ao Senhor para me dar esse presente, né? Para eu realizar esse meu sonho, para eu conquistar essa vitória, que era a minha segunda habilitação. Então eu tinha também o caderninho que eu ganhei da autoescola, mas que ele pronto, já acabou, eu já preenchi tudo. E aí eu ganhei esse da minha amiga, né, que ela tá até aí, a Fê Antenada. E ele é meu caderninho de oração, e aí eu coloco tudo nele, inclusive todo esse processo que eu vivi, né, e que mudou a minha vida, né? Como eu falei, como que um processo de carteira, né, me fez voltar, me fez refletir, né? Virei a minha vida assim, né? Para algumas pessoas, eu acredito, né, porque tem gente, quando a gente começa a falar de Deus demais, né, acho que a gente é chata, né? Mas eu não tô nem aí. Eu falava mesmo, né? E tinha que falar, porque o que eu estava sentindo, o que eu sinto até hoje, é muito verdadeiro, né? Então, o que eu deixo para vocês, assim, nesse momento, né, dessa live? Eu fiquei muito preocupada em estar aqui falando para vocês, né? Eu acho, assim, uma responsabilidade enorme da gente estar aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que ficam querendo mesmo ouvir, querendo uma ajuda para conseguir vencer essa etapa na sua vida. A Viviane tinha me perguntado aqui no início se eu mudaria alguma coisa, né? Eu até falei com ela que eu não jogaria a toalha que eu joguei em 2015. Mas eu acho que se eu tivesse afortunado, é claro, eu não tive afortunado, por isso eu joguei a toalha. Ninguém foi me procurar, né, saber o que tinha acontecido, porque eu voltei. Então, por isso que eu demorei tanto para voltar. E aí, nesse segundo processo, eles não me deixaram desistir, em momento algum. Era toda hora, era uma mensagem positiva e uma coisa que levanta a gente. Acho que lá em casa eu já estava até assim, sendo a chata, porque eu falava o tempo todo. Falei, gente, não tem em Valadares uma autoescola que faz um trabalho como esse, porque em 2015 eu ficava me questionando muito. Eu ficava assim, gente, poxa, né? Não tinha um instrutor que tinha um cuidado com o aluno, uma gestão que pensasse assim, vamos cuidar desse aluno. Não, o negócio era só mesmo ver o aluno pagar, se matricular, pagar, não passou, a fala era assim, passa lá na autoescola e marca de novo. Essa era a fala que eu ouvia anos atrás, e que marca a gente, passa lá e marca de novo. Era esse ponto. Aqui não. Aqui você tem todo o acolhimento, você tem toda um acompanhamento. Então a minha mãe, ela já sabia, acho que mesmo sem conhecer, o primeiro momento que ela falou, faz na Fortunato, vai lá, porque lá
eu fiquei sabendo que é assim e tal, né? Então ela tem essa coisa. E depois a minha irmã. Então, assim, foram mensagens de Deus para mim, aonde que eu deveria estar vindo, né? Então eu deixo, além de não jogar a toalha, que eu não faria, eu falo para vocês assim que estar mais na presença do Senhor, acalmar o coração, que às vezes a gente quer no nosso tempo, né? E às vezes tem pessoas que ficam ali buzinando no seu ouvido, né? Nossa, vai logo, né? Tantas aulas que você já pagou. A minha cunhada falava assim: esse tanto de dinheiro que você gastou na autoescola, já tinha comprado no caminhão. Eu falava assim, fazer o quê, né? E outros que falavam até comigo assim: ah, não, se eu fosse você, eu ia pra cidade e tal, porque lá é mais fácil. Eu falei, não, gente, não é possível. Chega de me sabotar. Eu sou capaz, não é possível. Eu andava na rua de moto, ficava vendo outras mulheres e ficava olhando, admirando. E ficava assim, eu quero um dia estar nessa posição. Aí mudou aquela história do padre, porque o meu querer começou a ficar maior do que o meu medo, né? Até hoje eu encontrei com o padre Luiz de novo para falar com ele, que no primeiro momento ele acabou comigo, mas que depois eu fui refletindo e vendo que realmente eu estava colocando o medo acima de tudo. E a minha chave virou quando eu abri meu coração para Deus, né? Então virou a chave. A chave vira, gente. A não chave desista. virou, gente, ela vira. Eu achava que ela não virava, não, sabe? Eu achava que ela não virava. Eu falava que isso é a história da Verusca. Não existe esse negócio da chave virar. Mas isso vai depender de cada pessoa. Como que ela vai virar, né? Para cada pessoa. E para mim ela virou, graças a Deus. E eu assim glorifico demais o meu Senhor. Eu sempre posto nem um dia sem oração, porque é isso que eu estou vivendo agora. Não é porque eu consegui a minha vitória que eu vou parar agora, consegui, pronto, acabou, vou esquecer meu altar, vou esquecer de falar com Jesus de jeito nenhum. Nem um dia sem oração mesmo. Então, quem me conhece sabe que toda hora eu posso. Nem um dia sem oração. Então, manda para outras pessoas também. Né? Quem sabe a chave não vira para elas aí também. Não precisa só do processo de autoescola. A chave pode virar em várias situações da sua vida, não é, Viviane? Né? Eu não sei falar bonito igual essas meninas, não, sabe? Que a Viviane fala bonito, Verusca fala bonito. Eu não sei não, mas assim, eu vou do meu jeitinho de falar mesmo, tá? Assim, foi um processo doloroso pra mim. Eu até esqueci de falar que em outubro, quando eu fiz o acompanhamento médico, e que aí eu fui começar a fazer uma bateria de exames também, eu descobri uma candidíase no esôfago que eu nem sabia que existia. Quando eu vi as fotos, estava tudo ferido, né? E que é tudo voltado para a questão emocional mesmo, imunidade baixa mesmo, que a minha médica ficou assim de boca aberta, né? Quando ela viu. Então, para vocês verem assim como que foi difícil. Mas eu venci, gente! E eu falei com a Viviane também, esse povo vai enjoar de me ver postar no Instagram, eu lá comemorando, plena, viu? Sem gritar, porque eu fico vendo assim, eu fico, gente, eu chorei, né? Gente, que a gente abraça um instrutor, é uma emoção assim, né? É uma coisa que mexe. Mas eu tava assim, muito tranquila mesmo. Queria até gritar e tal. Eu esqueci de contar um detalhe muito importante que aconteceu comigo 2 vezes. No meu processo de moto, no dia do exame que eu fui aprovada,
a moto deu problema. E aí o meu instrutor na época falou assim, você vai ter que fazer o exame nessa moto, uma moto totalmente diferente. E eu fiz o exame e passei. E dessa vez aconteceu a mesma coisa, né, Viviane, com a batida do meu carro, o carro que eu treinava. Eu estava fazendo aulas, eu tinha aula na quarta-feira, meu exame era na quinta. Eu fiz aula na terça, quando foi... Acho que foi na terça mesmo. Na terça, o carro bateram no carro. E aí a Gabi, muito querida, linda, naquela calma dela, me manda mensagem: ó, Silvana, aconteceu isso, teve um acidente, mas tá todo mundo bem. Eu já fiquei preocupada, eu nem pensei no carro, eu fiquei preocupada com o Samuel, fiquei preocupada com o aluno que estava no carro, né? Mas tá tudo bem, mas você aguarda que a gente vai ver como que nós vamos fazer com a sua aula e como que nós vamos fazer com o exame. Falei, tá. Aí eu já comecei a me estranhar, porque se fosse eu lá em 2019, eu já ia falar assim, já pode cancelar o exame que eu não vou querer. Não quero carro diferente, não, nem de jeito nenhum. Aí a Gabi me mantendo atualizada, eu falei, olha Gabi, meus horários estão difíceis, porque eu já comecei a dar aula, então tá complicado. Aí ela falou assim, não, mas nós vamos dar um jeito. Aí que eu falei com ela, falei, olha, aí a minha segunda mudança, que eu falei, nem acredito que sou eu falando isso. Falei com ela assim, ó, eu posso fazer até com outro instrutor, porque eu sabia que o Samuel estava muito envolvido na questão da batida, resolvendo muitas coisas. Aí eu falei, cara, se tiver um outro instrutor disponível, eu faço aula com ele, não tem problema não. Aí, logo depois ela falou, não, já tá resolvido, já consegui falar com ela, já tá resolvido. Aí vem, né, gente, tudo pra mim é muito difícil. Você vai fazer a aula quinta-feira, no dia do exame, 5 horas da manhã, olha que beleza, 5 horas da manhã. Uma outra aula, 6 horas da manhã. E depois dessa aula você decide se você vai querer fazer o exame ou não. Porque é um carro novo, eu não tinha pegado. E eu fui, saí de casa, né? A gente acorda 4, porque é dona de casa, tem que deixar o café pronto, aquela coisa toda. Saí de casa debaixo de chuva, porque estava chovendo, e eu de moto. Cheguei aqui junto com o Samuel. 5 horas da manhã, vamos nós. E tô que faço a aula, gente, tô que faço a aula. O que eu não errava, que era a baliza, eu comecei a ter que repetir várias vezes. Eu falei, nossa mãe, se eu tomar pau na baliza, pronto, acabou pra mim, de novo. E fui fazendo a aula, e na rua, aonde eu tinha dificuldade, eu já não estava tendo mais, que era na embreagem. Tava tudo tranquilo. Mas comecei a ficar insegura na baliza. Fiz a aula 6 horas, terminei a aula, Samuel olhou pra mim, e aí? Vamos fazer o exame? E eu, vamos fazer, já tô aqui, vamos fazer o exame. E, gente, eu tava assim, realmente eu tava calma naquele dia, sabe? Aí chega a Viviane, bate papo, e a gente fica ali conversando. E aí eu fui, né, com um carro novo, um carro que eu nunca tinha pegado. Depois que eu passei na baliza, pronto, eu fiquei assim, me senti assim super confiante, porque na rua eu estava muito bem no carro novo. Mas eu fui o tempo todo, o percurso todo, fazendo uma oração. Jesus, teu sangue tem todo o poder, cura e liberta, venha a mim defender. Foi o tempo todo, o percurso inteiro, fazendo essa oração. E eu fui fazendo, e né, nas minhas orações em casa, eu já tinha colocado na presença do Senhor a vida de todos os examinadores que estariam ali na banca naquele dia. Que eu acho muito importante também, né? Para você fazer. Coloca a vida deles na presença do Senhor.
Eles estão ali para nos ajudar. A gente olha para eles como se eles fossem monstros, né? Mas eles estão ali para nos ajudar. Então começa a fazer esse trabalho também. Se você tem exame marcado, se você vai marcar exame, começa a colocar a vida de todos eles na presença do Senhor. Ora por cada um, né? Você vai começar a se sentir mais confiante. Aí fui o trajeto. Jesus, teu sangue tem todo o poder, cura e liberta, vem a mim defender. Tava faltando só eu falar alto para eles poderem escutar. Saí fiz todo o trajeto tranquila, não errei nada. Saí do carro, fiquei na frente do carro, de costas, eu queria nem olhar para eles. E continuei a minha oração. Me peguei mesmo com o Senhor. Jesus, teu sangue tem todo o poder. Cura e liberta a mim defender. E eu nem estava vendo o rapaz que me chamou, que ele falou assim, tá te chamando, que eu fui lá. E aí ele falou comigo, você tá aprovada, parabéns, foi tudo bem. Aqui você esqueceu de colocar a seta, na hora que eu cheguei a seta desarmou, ele falou, você não esqueceu de nada não, eu virei rapidinho. Mas assim, foi uma felicidade muito grande, A Viviane até perdeu, porque foi tão rápido, né, Viviane? Na hora que eu cheguei perto dela, ela falou assim, uai, já eu perdi. Eu falei, você perdeu, minha filha, foi bom demais. E é isso, gente, é isso que eu tenho a contar pra vocês, da minha experiência. Você não vai contar aquele negócio que você estava me contando no privado, não? Da experiência, do encontro? Do encontro? Ah, gente, pois é, nesse meu momento de oração, é porque a gente vai começar a falar e vai começar a chorar. Gente, assim, eu nunca tinha sentido a presença do Espírito Santo na minha vida. Nunca tinha sentido mesmo. Eu venho de uma família evangélica, sou católica, mas a gente, graças a Deus, lá em casa a gente tem um respeito muito grande, né? E eu ouvia muito na igreja evangélica também as orações e todo mundo falando do Espírito Santo e tal. E aí eu estava no meu momento de oração com o meu grupo online. E eu sempre naquele fervor, porque a minha vontade de rezar, de orar, era uma sede muito grande. Quando eu ouvia as pessoas falando assim, eu tenho sede de orar, eu tenho sede de estar na presença do Senhor, eu não conseguia perceber que sede é essa. E foi o que eu passei a ter. Então eu estava rezando o terço, e no terceiro mistério, que era para fazer uma oração especial pela família, gente, eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida, que eu chorava. Aí a gente quer chorar também, porque foi maravilhoso. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, e quanto mais eu chorava, mais eu rezava, e eu ficava, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso? Me fala. O que eu tô sentindo? E ficava assim, isso é bom, isso é ruim, e eu tentando desvendar os mistérios de Deus, né? Isso é bom, isso é ruim, o que é isso, Senhor? Mas foi uma coisa tão gostosa. E quando eu estava ali sentindo aquela presença, eu via o desenho de Nossa Senhora Aparecida. Eu via o desenho. Então, assim, isso me tocou muito, isso mexeu muito comigo. Por isso, gente, se eu estiver sendo chata, ficar mandando coisas para vocês, assim, para orar, sabe? É porque foi tão bom para mim que eu quero compartilhar com vocês o que foi bom para mim. Eu não posso guardar isso comigo. Eu tenho que levar isso para outras pessoas, né? Então foi um momento assim único na minha vida. E lá em casa, no grupo de oração, assim, eu coloco na televisão e coloco bem alto.
né? Minha filha ainda fala assim, nossa, mas já gravei essas músicas todas. Eu falei, glória a Deus que você já gravou as músicas todas. Meu sonho ainda é te ver você sentada aqui do meu lado e participar comigo, mas tudo no tempo do Senhor, né? A gente crê, a gente acredita que uma hora isso acontece. Então eu tenho muito a agradecer muitas pessoas que entraram no meu caminho, que participaram da minha vida nesse processo. Agradecer, sim, a Deus, é claro, primeiramente, mas eu acho que se não fosse a Fortunato, eu teria desistido. Com certeza eu teria desistido. Se não fosse todas as mensagens enviadas do Samuel, e aí, como é que você tá? Que dia que você vai voltar? Toda vez que postava foto de aluno que passou e que eu já participei de exames com eles, e eu falava assim, ai, fulano conseguiu, que coisa boa. Aí ele falava, seu dia vai chegar, você ainda vai ter o seu dia. Então isso que foi assim me alimentando. E cheguei aonde eu estou, graças a essa rede de apoio. Foram muitas pessoas, mas algumas assim, muito pontual na minha vida, que foi, aí a gente não tem jeito, eu tenho que falar da Verusca, eu tenho que falar da Dani Armon, eu tenho que falar de pais do ano passado, dos meus alunos, que toda hora me mandava mensagem falando, encontrava comigo, você vai conseguir, calma, tudo no seu tempo, né? Padre Luiz foi essencial. Meu amigo Rony, que não está me vendo, porque ele está dançando agora, porque era para eu estar dançando também, mas eu tô aqui, gente, falando para vocês desse meu processo, que foi uma travessia no deserto e que teve um final maravilhoso. Valeu a pena? Valeu a pena. Agora, a hora que eu saí de lá, que eu fui de carona com o Samuel, eu falei assim, não volto nesse lugar tão cedo. Aí eu falei com ele, pronto, eu olhei pra trás assim, eu falei, gente, eu tô livre disso aqui. Mas valeu a pena, tudo valeu a pena, todo investimento financeiro, de tempo, de terapias, tudo isso valeu a pena, gente, tudo isso valeu a pena. Às vezes alguém pode pensar assim, gente, mas você teve uma crise, você estava fazendo tantas coisas e teve uma crise, mas foi justamente todo esse processo que eu fiz que me segurou, foi isso que me segurou e que me segura até hoje, porque eu ainda estou em tratamento, então eu fico a todo momento lembrando, eu não me desligo das coisas que eu aprendi. Foi tudo se encaixando. Tudo foi se encaixando. Desde lá da acupuntura, a Iveverus, tudo foi se encaixando. Todas as falas foram se encaixando. Eu até postei esses dias, né? Que foi do meu livro da consciência. Por que fazer terapias? Terapia é importante, né? E claro que é, mas Deus em primeiro lugar. Primeiro eu estava só lá no autoconhecimento, fraquinha na fé, e depois veio a presença do Senhor. Então Deus em primeiríssimo lugar, né? Para ficar o pacote completo, tá bom? Olha, pessoal, sábado agora vai ter workshop. Não briguem comigo quem ainda não se inscreveu, porque não tem vaga. Antes de eu publicar, as vagas já acabaram. Somente publicando nos nossos grupos de motivação, que são os grupos dos alunos, já preencheram todas as vagas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou, o tempo todo que ela está falando aqui, eu estou lembrando da minha primeira fala no workshop, no meu primeiro slide. Primeiro slide eu coloquei lá, Deus usa o processo de habilitação para trabalhar na vida do aluno. Com certeza. E é você que escolhe, você vai ter duas opções. Você vai escolher ou aumentar a sua fé ou diminuir a sua fé, tá? Então, assim, o resumo aqui da história da Silvana foi isso. Deus trabalhou na vida dela, Deus usou esse processo de fato para trabalhar muito na vida dela. Como ela mesma disse, valeu a pena, entendeu? Vale a pena.
tá? Então, eu sempre indico, né? Tudo que ela fez aqui, eu sempre indico a Verusca, tá? O Padre Luiz, que é o que dá o curso, né, o treinamento do Enneagrama. Gente, é muito importante o autoconhecimento. Vocês não fazem ideia de quanto é importante. Muito do mesmo bom. jeito que a Silvana tá falando aqui, que onde ela for, ela fala da autoescola, onde eu vou, onde eu tenho oportunidade, eu falo do Enneagrama. Não, tô ficando sem voz hoje. Eu falo do Enneagrama, gente. Lá na minha casa, né, somos 4 pessoas, eu, meu esposo e meus 2 filhos. Só meu esposo que ainda não fez. E ele não é de gostar de fazer nada de autoconhecimento, não. Mas pelo tanto que ele já ouviu eu e meus 2 filhos falarem do Enneagrama, ele também quer fazer. Entendeu? Olha pra você, sem meu esposo fazer o Enneagrama, eu já identifiquei qual que é o tipo dele, né? Que a gente consegue identificar. Então, eu sou um tipo de pessoa, eu sou tipo, não vou falar qual tipo não, vocês vão ficar me julgando aí, quem sabe o que é Enneagrama. Eu sou um tipo, minha filha é outro, o meu filho é outro e meu esposo é outro. Lá em casa, cada um é um tipo diferente, entendeu? Então, o que acontece? Se você não faz Enneagrama, se você não busca autoconhecimento, você fica chateado por causa de fulano te tratou de tal jeito, falou de tal jeito, não agiu do jeito que você gostaria. Então, gente, é no Enneagrama que você vai se conhecer, que você vai entender o outro, que você vai ter empatia, que você vai se colocar no lugar do outro, você não vai se ofender por pouca coisa mais não. Entendeu? As pessoas, elas são do jeito que elas são, elas agem do jeito que elas agem, não é porque elas querem, elas não decidem, hoje eu vou falar com fulano de tal jeito, hoje eu vou agir de tal jeito. Não é consciente, é inconsciente, é a história de vida delas. Eu não tenho como, não tenho tempo nem conhecimento para falar com vocês o que é Enneagrama. Procuram Grupo Alma no Instagram, sigam eles. Quem tiver meu WhatsApp aí, quiser, eu tenho o WhatsApp deles, tá? Procurem autoconhecimento, é fantástico você se conhecer. Às vezes você tá sofrendo aí por uma coisa, quando você vai se conhecer, você vai falar, agora eu entendi por que eu sofro com isso. Seu olhar muda, sua vida muda, entendeu? Então, é isso aí, e igual a Silvana falou, Deus, gente, Deus em primeiro lugar, não tem jeito. Sem Deus não tem jeito. A Sueli tá aí, faça um Enneagrama falando no Instagram, é outra que já fez também, né, Sueli? Então, gente, no workshop eu trabalho 2 áreas da vida, que é o espiritual e o emocional. O emocional, a gente, né, igual a Verusca ajuda demais. A Verusca tem um outro trabalho diferente. No workshop a gente faz um trabalho, com a Verusca é outro trabalho, Barra de Arces é outro trabalho, floral, tudo, gente, tudo vai, igual ela falou, você vai se encaixando, vai ajudando, entendeu? Então eu sempre falo assim, você fez uma coisa, viu que ainda não funcionou, vai procurando mais, e não vai ser só para o seu processo de habilitação, vai ser para sua vida, entendeu? Vai ser para sua vida. Então não desista do seu sonho, não desista da sua carteira. Se você ainda não conseguiu, é porque você ainda não está preparado o suficiente. Então busque essa preparação, converse com pessoas que podem te ajudar, entendeu? Eu estou à disposição, pode me procurar, que eu vou ouvir vocês com todo carinho, com toda atenção, para me poder tentar indicar também o melhor profissional. Entendeu? Então nós estamos voltando com os workshops sábado agora, como eu falei, nós nem divulgamos porque as vagas acabaram já muito rápido. E o próximo vai ter dia 27 de março, tá? Será com a Ivete. Então nós começamos as inscrições agora, também ainda nem divulgamos. Se você quiser participar dia 27, já pode chamar as meninas no WhatsApp e falar que vocês querem fazer o workshop do dia 27 de março, tá? Eu fiz um workshop. Foi mesmo? Foi. Você lembra lá nós duas lá no Pilates? Você falou, você comentou com a Karine, assim, amanhã eu vou fazer um workshop. Aí eu olhei pra você e falei, sério, qual escola que você tá? Eu que sou. Foi mesmo, se você estivesse falando mal, nem conhecia a Viviane, aí olha pra vocês verem, gente, como que Deus já tava ali, ó,
preparando, né? Encontrei com ela assim no Pilates. Nem sabia que ela era aluna, Nem nós duas sabia. fazendo aula de Pilates. Nem sabia. E ali foi, né? E foi, ai, nossa, eu só tenho a agradecer. E o workshop é muito bom mesmo. Ali no primeiro dia que eu participei, eu já comecei a ficar assim, apaixonada pela autoescola. E eu assim, não vi a hora de eu estar aqui falando com vocês. Eu falei, nossa senhora, eu quero falar também, né? Eu quero que chegue o meu dia de falar. E hoje eu tô aqui, ó, com a minha Nossa Senhora, que foi a blusa que eu passei, né? Que eu tirei a carteira com ela, que já tá guardadinha para Júlia Botelho, que também é aluna da Fortunato, tá? E que vai tirar também. Viu, Julinha? Me fala quantas horas aí, que eu perdi até a noção do tempo. 7h39. Não, fechou com uma hora. Que coisa boa. Ô, gente, eu não tô vontade de desligar, não. Dá vontade de ficar aqui, ó, conversando. Falar de Deus é tão bom, né? Falar de Deus é bom demais, é bom demais. Então, assim, obrigada quem entrou aí para participar. Denise, minha diretora, linda. Luciana Leão também vi, a Fernanda, né? Foi passando aqui, eu fui vendo algumas pessoas. Muito obrigada por poder participar, né? Estar comigo nesse momento que é muito importante. Foi muito importante para minha vida, tá? E que eu espero que chegue a outras pessoas também. Né? Como eu falei, o que é bom a gente tem que espalhar e compartilhar mesmo. E usar o que a gente tem hoje, que são os meios de comunicação, né? De fácil acesso para todo mundo. Usar para as coisas boas. A gente tem visto, né, as pessoas Lembrei usando... do Padre Léo agora, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Se você buscar as coisas do alto, as outras coisas vão ser acrescentadas. Não precisa preocupar. A Ginéia colocou ali a Nossa Senhora Aparecida intercedendo por nós. A Ginéia comentou, Ginéia, você comentou aí que você arrependeu de não ter assistido as outras lives, né? Assistir a live ao vivo, interagindo, com certeza é melhor. Mas todas as lives, gente, vocês que entraram no meio, no final, não pegaram do início, todas as lives ficam salvas, tá? Então vocês podem ir no IGTV do Instagram, que é mais fácil achar do que na linha do tempo do Facebook, né? Mas ficam salvas aí no IGTV do Instagram todas as lives. Gente, é uma melhor do que a outra. Não tem como falar qual que é melhor, não. São todas maravilhosas. Entendeu? Então, ó, façam a série, né? Em vez de ir pro Netflix assistir série, façam a série lives. E vamos assistindo, porque é muito bom aprender com as pessoas. Eu aprendo aqui todo dia. Vocês acham que eu não aprendo com processo de habilitação? Eu já tenho carteira, gente. Não vou falar quantos anos, né? Mas tudo que as pessoas contam aqui, que fizeram, que aconteceu na vida delas no processo de habilitação, eu aprendo e aplico na minha vida em outras áreas. Muito bom isso, aprender com os outros. Isso mesmo, eu desejo toda sorte e sucesso. Hoje é quarta, né? Amanhã tem banca, né? Amanhã tem banca. Toda sorte e sucesso para todos que vão passar amanhã. E coloco a vida de todos os examinadores na presença do Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles, a família de cada um, e que todos os alunos possam conseguir alcançar seu objetivo. Mas se não for dessa vez, não fiquem tristes, porque o seu dia está guardado, tá? O seu dia é o dia que o Senhor preparou para você, tá? Toma posse disso e tenha fé, que vai chegar. Isso aí. Então aqui, Silvana, está nosso vídeo, gente, de processo de habilitação encerra aqui com o poste da gratidão, gente. Então aqui tá esse mimo da Fortunato para você não esquecer da gente, colocar no seu altar para você lembrar, que você acumule e enche isso aqui de vitórias este ano, tá? Amém. No final do ano você vai tirar todos os papelzinhos, você pode queimar eles para essa energia de tudo que você conquistou voltar para você e no outro ano você encher esse pote novamente, tá? Ô, gente, vocês mesmos que estão em casa, vocês podem fazer um pote para vocês de gratidão. Vocês não fazem ideia da importância que é você registrar todas as suas bênçãos.
Quando você está naquele momento ali meio deprê, que alguma coisa não está dando certo, não deu certo ainda, que você começa a achar que você não é capaz, que nada dá certo para você, você vai lá no seu potinho, nos seus registros e vai ler, é mesmo, tal coisa deu certo para mim, é mesmo, eu estava tão preocupada com tal coisa que deu certo também, porque a mente da gente sabota a gente esquece das coisas que nós já conquistamos, que nós sofremos, achamos que estava difícil, que não ia conseguir, nós conseguimos. Quando você relembra as vezes que Deus já te deu, você consegue força e você aumenta a sua fé, você começa a acreditar, mas não, eu sou capaz. Eu consegui isso aqui que pra mim era impossível, era difícil, então isso aqui agora é o de menos, tá? Gente, e uma das falas da Silvana aqui que eu achei importantíssimo, tá? Carteira de habilitação não é tudo, é muito importante, facilita a vida, facilita, mas não é tudo. Dê o seu melhor, faça o que você pode, o que está ao seu alcance, o que não tá, descansa, entrega e confia. Isso oração, Isso aí. Porque é só na oração que a gente consegue alcançar nossas vitórias. Tá? Isso mesmo. E eu tava doida para receber esse pote da gratidão, gente. Morram de inveja, tá? Que esse pote aqui é meu. Eu assistia muitas lives e ficava assim, vai chegar o meu dia, vai chegar o meu dia. A minha filha Betina ficava do lado. Aí eu falava assim, aí Betina, vai chegar o meu dia. Vai ter um dia que eu vou levar o meu pote para casa. A Verusca colocou uma frase aí, que vale a pena ser lida. Colocar energia no positivo. Eu penso, sinto e mereço as melhores coisas da vida. Isso aí. Gente, pega essa frase, escreve, coloca no espelho do banheiro, no guarda-roupa, na cozinha. Se alguém da sua casa fala, você tá ficando doido, fala, tô ficando doida, tá? E sai pregando que você tem que se alimentar todos os dias de coisas positivas. Positividade. Tá? Positividade. Que aquilo que você foca na sua mente, você atrai mais daquilo. Isso mesmo. Se você foca em reclamação, ai meu Deus, mais uma aula, ai meu Deus, mais um exame. Se você foca em reclamação, ai não consegui fazer isso, minha embreagem, ai não tô conseguindo, Você fica só reclamando, você atrai mais disso que você está reclamando. Então preste atenção nas coisas que você está atraindo para a sua vida. Preste atenção, começa a usar o poder que você tem para você profetizar coisas positivas, para trazer coisas boas para sua vida. A Aldineia falou para reservar o pote dela que ela tá chegando. Isso aí, Isso mesmo, Aldineia. Doido e feliz, né, Verusca? Doido e feliz. Obrigada, gente. Encerrando por aqui, foi muito bom. Tanta gente que eu vi ali da escola da gente, a Cássia, a Tamara. Ei, né, querida, que é a blusa da Júlia, É a Juju que vai tirar, vai usar essa camisa, né? Vai chegar o dia dela também. Então, beijo, gente, obrigada. Vamos posicionar aqui para vocês tirar um print. Faz um print aí, gente. Um print bem legal. Minha aí. turma que tá aí, pede eu tirar o óculos aqui, Posta, compartilha, fala o que vocês acharam. Faz um print aí, Cássia, Tamara, Neia. Isso aí. Oi, gente, olha, vocês que estão aí ainda com a gente, eu vou salvar agora essa live no Instagram. Corre lá, aproveita que você tá aí ainda com o celular na mão, corre lá, deixa um comentário, fala o que vocês acharam, tá? Isso aí ajuda a gente a divulgar essa live para o maior número de pessoas. A gente tem recebido mensagens de pessoas de outras cidades, gente. Olha que gratificante. Gente de outra cidade acompanhando o nosso trabalho aqui e tá ajudando até alcançando mais pessoas. Direto, eu tô ligada de Portugal, já pensou? Então, isso tudo para divulgar, igual a Silvana falou que compartilha as coisas, né, nas redes sociais dela, para chegar nas pessoas, para fazer o bem para outras pessoas, tem que usar essas manhas aí do Facebook, né, do Instagram, comentar, curtir, compartilhar, que assim as redes sociais vão entregar mais pessoas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, boa sorte amanhã,
Nossa, você tem muito tempo ainda, de hoje até amanhã cedo. Dá para orar muito, dá para louvar muito, tá? Então, se a sua aula de hoje não foi legal, não importa. Pensa no tanto que você já fez de aula bacana. Pense que você já aprendeu. As últimas aulas é normal você ficar nervosa, errar alguma coisa, mas isso não é o resultado do seu exame. Faça o seu melhor até o final, tá bom? Deus te abençoe. É isso, gente. Pensa numa autoescola dessa, gente. Pensa, né? Num lugar que se preocupa tanto com o aluno. Que coisa bacana. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a Fortunato, sobre a sua vida, Viviane. Amém. É a mãe que fica ali, é a mãe que fica ali cuidando do filho, tá? E os nossos irmãos são os nossos instrutores que ficam ali junto, torcendo também, tá? Boa sorte para todo mundo amanhã, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta, se Deus quiser.